Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, bem-vindos ao canal Crimes Misteriosos e Sombrios e hoje nós vamos falar sobre a noiva que faleceu instantes antes do casamento. Nosso caso de hoje é sobre Gladys Ricarte. A Gladys nasceu dia 15 de outubro de 1960 na República Dominicana. Gladys sempre foi uma adolescente muito esforçada, muito estudiosa, muito batalhadora. E aí então, aos 19 anos, ela se viu numa situação um pouco difícil. Ela engravidou de um breve relacionamento. Só que o namorado, ele não queria assumir nenhum tipo de responsabilidade. Então a Gladys resolveu batalhar e criar essa criança sozinha. Só que ela tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. Ela já tinha alguns familiares que moravam lá. Quando a Gladys estava com 22 anos, finalmente ela conseguiu o dinheiro e ela foi embora. Ela foi morar em New Jersey. Chegando lá nos Estados Unidos, a Gladys ela não dominava o inglês muito bem. Ela sabia falar pouquíssimas coisas. Então o que ela fez? Ela se matriculou num curso de inglês, ela se dedicou demais, estudou muito e enfim ela aprendeu o idioma. E então ela se matriculou numa universidade. Ela fez um curso de contabilidade. E, enfim, ela se formou. Além de tudo isso, a Gladys ela era muito apegada à família. Então ela tinha bastante sobrinhas e ela estava sempre ali presente na vida das sobrinhas dela. Ela estava sempre ajudando a estudar, estava sempre acompanhando as meninas no cinema, num restaurante. Ela era uma tia muito presente e muito querida pelas sobrinhas. O tempo passou, a Gladys só foi progredindo e ela foi arrumando sempre um emprego melhor que o outro. E em 1992, ela já estava trabalhando num escritório de contabilidade muito bom e ela já tinha conseguido um cargo ótimo. Como a Gladys trabalhava em Nova York, ela usava muito o metrô, como a maioria dos americanos. E um dia ela conheceu um rapaz e começaram a conversar. Esse rapaz era o Agustín Garcia. Ele tinha 40 anos de idade, ele também era da República Dominicana. Então eles começaram ali a conversar, a ter muita coisa em comum. O Agustín então contou que ele era um empresário muito bem sucedido. Eles então trocaram contato. Ela achou ele um rapaz muito simpático, muito interessante, e aí eles ficaram de conversar depois. A partir desse momento, então, eles começaram a se encontrar. Gladys começou a ficar encantada pelas conversas, pelas experiências do Agustín. Ele começou a levá-la em festas assim maravilhosas. Ele inclusive fazia trabalhos ali comunitários para pessoas da República Dominicana que iam para os Estados Unidos. E eles então começaram um relacionamento sério. O Agustín já estava inclusive apresentando a Gladys como sua esposa. Apesar deles apenas namorarem, eles chegavam nos eventos e ele, olha, minha esposa, e ela era muito bonita, andava sempre muito arrumada também, muito bem maquiada. Inclusive o Agustín fazia questão, praticamente ele exibia a Gladys como um troféu nas festas, entende? E assim a Gladys também ficou muito conhecida na comunidade dominicana. E então a Gladys mandou trazer o filho. Só que o sonho dela era se casar com o Agustín. Apesar de ter o título de esposa, ela não era, eles simplesmente namoravam.
Aí então, quando o filho da Gladys veio para o país, eles resolveram ir morar juntos, mas não se casar. Bom, o Agustin, ele também tinha filhos, porém, eles não se davam bem com o filho da Gladys. Então começou a ficar uma situação insustentável, eles começaram a brigar muito, a Gladys ficava muito chateada porque ela percebia que o Agustin fazia muita diferença entre os filhos dele e o filho dela. Aquilo foi desgastando o relacionamento. Não só aquilo, o Agustin passou a se mostrar um homem muito controlador, muito ciumento, e a Gladys só podia fazer o que ele determinasse. Então ela começou a se sentir sufocada nesse relacionamento. A Gladys veio a descobrir que ele era infiel. Ele tinha outros casos e inclusive ele estava tendo um relacionamento com uma jovem de 23 anos. Aí essa foi a gota d'água para Gladys. Então, após 6 anos de relacionamento, ela resolveu romper com Agustin, porque ela viu que não ia ter casamento, que ele era um cara infiel, controlador. Bom, então agora Gladys era uma mulher solteira e livre. Ali no trabalho dela, às vezes ela tinha que participar de reuniões em outras empresas, com outras pessoas, e foi numa dessas reuniões que a Gladys conheceu o James Preston. Eles se identificaram na hora. O James era um rapaz muito gentil, muito educado. A Gladys ficou encantada por ele. O James também se encantou completamente pela Gladys. E rapidamente eles começaram um relacionamento. Isso foi questão de pouquíssimos meses após o término dela com o Agustin. Bom, eles começaram a namorar, o James gostava muito do filho da Gladys, a família ficou muito feliz. Porém, o Agustin ficou sabendo e não achou nada bom. Por quê? Ele achava que a Gladys era a propriedade dele. Ele continuou ligando para Gladys, continuou mandando mensagem. De vez em quando ele se encontrava com ela na rua, sabe assim, casualmente. Mas a Gladys estava ali, irredutível, muito feliz com o novo namorado. O amor deles estava assim tão forte, eles estavam se dando tão bem, que ele já a pediu em casamento. É claro que ela aceitou. Então eles ficaram noivos e marcaram a data para o dia 26 de setembro do ano seguinte, 1999. A Gladys estava radiante. O James então nem se fala. Eles se davam super bem, nunca brigavam, tinham os mesmos gostos, então realmente estava indo tudo bem. O único problema era que o Agustin vira e mexe, dava um jeito de aparecer ou de telefonar para Gladys. Agora, já em 1999, mais ou menos uns 10 dias antes do casamento, o Agustin foi à casa da Gladys. Ele fez o maior escândalo, porém ela estava com o James lá dentro da casa. Então eles ficaram quietos e fingiram que nem estavam lá. Falaram, uma hora ele cansa e vai embora. Só que o Agustin pegou uma pedra e jogou bem na janela da Gladys, quebrando todo o vidro. Eles se assustaram. Ela chamou a polícia. A polícia chegou rapidinho. E aí conversaram ali com eles para tentar apaziguar a situação. E a Gladys então resolveu não dar queixa na polícia. E aí a polícia só conversou com o Agustin, foi todo mundo embora e a situação acabou por ali. O grande dia chegou. Enfim, dia 26 de setembro de 1999. A Gladys estava radiante, estava muito feliz. Tudo que ela queria, enfim, estava acontecendo. O filho dela já estava com 20 anos e ele que ia acompanhá-la até o altar.
As madrinhas resolveram todas se arrumar na casa da Gladys. Desde cedo já estava ali, tudo sendo filmado, tudo sendo fotografado. Os homens, então, como eles já estavam prontos, eles ficaram lá na varanda da casa do lado de fora, para não atrapalhar as mulheres lá dentro. Foi quando eles viram o carro do Agostinho passar umas 2 vezes em frente da casa. Só que eles pensaram, ele não é louco, não vai fazer nada, né? Mas eles estavam completamente errados. O Agostinho desceu e foi entrando na casa normalmente, como se ele fosse muito bem-vindo. O irmão da Gladys, o Juan, chegou então e falou, opa, barrou o Agostinho e falou, peraí, aí você não vai entrar não. Eu sei que ele empurrou o irmão e entrou com tudo. Bom, a Gladys, ela estava meio de lado, assim, quase que de costas para a porta, né? Tinha um sofá, então ela pegava os arranjos, aí vinha a madrinha daqui e ela se virava e entregava. O Agostinho, ele não falou nada, ele já chegou atirando, ele já entrou no cômodo atirando. A Gladys então se assustou, ela e as madrinhas. E não deu tempo de nada, ele não falou nada, Gladys não falou nada, não deu tempo de absolutamente nada. Ele simplesmente sacou a arma e deu 5 disparos para cima da Gladys, somente na direção dela. Ali tinha criança, tinha várias pessoas, só que, apesar de colocar em risco a vida de todo mundo, o Agostinho só mirou na Gladys. Dos 5 disparos, 3 pegaram nela, mas infelizmente esses 3 foram fatais. Então o Juan, irmão da Gladys, ele imobilizou ali o Agostinho, arrancou a arma dele, chutou para longe até a polícia chegar. Várias pessoas começaram a ligar para a polícia, que chegou assim rapidíssimo, em questão de minutos. A Gladys, infelizmente, ela foi declarada morta no local. Como estava aquela confusão, a polícia prendeu os 2, porque na hora eles não sabiam quem era o certo e quem era o errado. O Juan foi solto e o Agostinho ficou preso. O noivo da Gladys, então, não sabia de nada. Ele estava já lá na igreja esperando a Gladys chegar. Já tinha vários convidados aguardando também para a cerimônia. Então, o Agostinho, com 47 anos de idade, tirou a vida da Gladys com apenas 39 anos de idade. Na delegacia, ele falou que ele não tinha intenção de fazer nada disso, que ele simplesmente estava passando por ali, viu uma movimentação diferente, parou e entrou para ver o que estava acontecendo. A casa dela não era caminho para nenhum local que ele fosse, nem casa, nem trabalho, nem nada disso. Cada hora que interrogavam, ele contava uma história diferente. Ele ficou muito chateado, ele foi lá para falar com a Gladys, só que ele se sentiu ameaçado porque tinha muita gente e ele andava armado, não é que ele foi armado, ele andava armado, só que é muito estranho, né, você andar com a arma já na cintura, esquisito, né? O depoimento do Agostinho foi marcado para o dia 16 de outubro de 2001. Ele, vaidoso do jeito que era, cheio de si, se achava o tal, ele mesmo quis ser sua própria testemunha. Só que a versão já não bateu com a versão da própria defesa dele. Ali eles começaram a entrar em contradição. A defesa falava uma coisa e ele chegou e falou outra completamente diferente. Até que um dia ele resolveu contar o que realmente aconteceu. Que ele queria matar a Gladys, por quê? Ele falou que eles nunca romperam, que na verdade eles sempre estiveram ali se relacionando. Mesmo ela namorando com o James,
Ele alega que eles continuaram se encontrando e que ele ficou em choque porque eles se encontraram um dia antes e ela não comentou nada com ele sobre o casamento. A defesa queria usar essa linha, né? Foi um crime passional. Por quê? Se é um crime premeditado, lá em New Jersey, a pena é maior. Se eles conseguissem provar que foi um crime passional, no calor da emoção, a pena seria menor. Bom, ele acabou confessando, eu fiz isso porque eu me senti muito mal, eu amava muito ela, a gente estava junto, ela me enganou. Só que não era bem assim, né? Na verdade, ele tinha um sentimento de posse sobre ela e ele não ia admitir que ela se casasse com outra pessoa. A defesa apareceu com um vídeo de um hipermercado desses que ficam abertos 24 horas. E a Gladys, ela estava lá um dia antes de tudo acontecer e aparece o Agustin ali também. A defesa alega que eles estavam sempre juntos, que eles nunca terminaram de vez e que ela foi se encontrar com ele na loja, que eles andaram ali juntos e que ele não sabia nada de casamento. Alegando isso, seria o quê? Um crime passional. Essa filmagem ninguém sabia, nem a família da Gladys, nem os advogados de acusação, a promotoria, ninguém sabia. Mas pelas filmagens dá para ver que o Agustin, ele que está sempre ali, colado na Gladys, e que ela parece ali até um pouco desconfortável, mas ela não reage. Na saída, o Agustin, ele abraça a Gladys. Ele vem assim pelo lado dela e abraça. Porém, em momento nenhum a gente vê a Gladys corresponder esse abraço. Ela simplesmente fica com os braços para baixo e continua andando. O que os advogados da acusação acharam? Que ela, por medo, talvez não tenha reagido, achou melhor se manter calma, conversar com ele normalmente e ir embora, para a confusão não ser maior. Enfim, ninguém sabia da existência desse vídeo, então foi uma bomba que caiu ali no julgamento. E a defesa do Agustin queria de todo jeito manchar a reputação da Gladys. Poxa, ela já tinha perdido a vida, eles estavam querendo manchar tudo que ela tinha construído, como se ela fosse a mentirosa, como se ela fosse a traidora. Isso acabou fazendo com que o James Preston, o noivo da Gladys, ele ficasse um pouco mais recluso. No dia 2 de outubro de 2001, a defesa conseguiu provar que não foi um crime passional, foi um crime premeditado, pois o Agustin, além de entrar armado na casa, ele levou bastante munição. A polícia encontrou munição no carro dele, encontrou mais munição no bolso dele. Então, assim, ele foi sim preparado para um tiroteio. E, inclusive, no carro dele, dentro do porta-luvas, eles acharam uma lista contendo vários números de placas de carro. E aí eles fizeram ali uma pesquisa e descobriram que essas placas eram referentes a carros que estacionavam ali por perto, na casa da Gladys. Ou seja, ele estava, sim, perseguindo a Gladys a todo tempo. Ele via esses carros que estacionavam ali perto da casa dela, anotava as placas e depois ele queria investigar para saber quem que era. Ele idealizou como tudo seria, ele premeditou. No dia 22 de outubro de 2022, o Agustin Garcia, ele foi considerado culpado de crime premeditado, mas somente no dia 1 de fevereiro de 2002 é que foi divulgada a pena do Agustin, que foi de prisão perpétua,
podendo pedir liberdade condicional após 30 anos de prisão. A partir dessa data, todos os anos, um grupo de mulheres faz uma caminhada, a maioria vestidas de noiva com faixas, protestando contra a violência doméstica, que acontece em milhares de lares. E esse foi o caso de hoje, pessoal. E se você gostou, dá um joinha, comenta e, por gentileza, se inscreve no nosso canal para dar uma forcinha aí, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau!